Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor por dar a oportunidade de continuar sendo ministrado no Espírito e contribuindo para o reino, no levar a mensagem do reino tão importante, tão necessária, para que vidas sejam edificadas, amém? Então, que a palavra do Senhor, que é pura, que é poderosa, contra-morada, seja edificante na vida de todos vocês. Porque o intuito do canal sempre foi e será edificar vidas, pelo conhecimento do Evangelho, pelo entendimento da letra espiritualmente, pelo discernimento dado pelo Espírito. Então, tudo é para a glória do Criador e que continue sendo assim, em nome de Yeshua, amém? Hoje, os vídeos anteriores foi a respeito de Ruth, muito edificante, para ambos, tanto homens quanto mulheres, porque edifica vidas, pessoas, e fala diretamente a vida sentimental. Então hoje eu vou continuar mais ou menos nesse intuito. Por quê? Porque o assunto de hoje é a prudência e a insensatez. Também comportamentos que, sendo prudentes, demonstra frutos de arrependimentos, frutos que são visíveis pelo comportamento, porque quando a pessoa evidencia no modo de viver, a temperância, o que é instruído pela palavra, pelo Espírito, então logo essa pessoa se mostra uma pessoa prudente. A insensatez, ela vem contra a ausência de tudo isso, a ausência do conhecimento do Criador, a ausência da palavra do Criador, que é que nos constrange, nos aquebranta, nos traz a consciência do ser humano, da questão da adoração, da questão do fazer algo para o Senhor. Então a palavra do Criador nos instrui a tudo, ela nos exorta todo o tempo e é preciso entendê-la de modo espiritual. Então quando nos qualificamos como prudentes, é sinal de que entendemos a mensagem, entendemos o poder das palavras que saíram da boca do Salvador Yeshua, o Cristo, para pô-las em prática de um modo muito automático, que a partir do momento que temos uma mente renovada, uma mente para discernir a letra espiritualmente, é automático. Essa mudança é assim, é imediata, mas ao longo da vida você vai separando o joio de trigo, você vai entendendo o que edifica, o que atrapalha, o que nos conduz a uma espiritualidade, a uma vida de modo excelente pela a interpretação, pelo entendimento da palavra do Senhor, que também caracteriza cristãos que estão em Cristo, foram transformados em uma nova criatura, foram pessoas de coração de pedra, passaram a ter o coração de carne, sensível, que essa coisa do coração de pedra nos coloca em situações de insensatez, porque o coração enganoso leva muitas vezes as pessoas a acumularem sentimento não edificantes, e como a própria palavra diz, que a boca fala do que o coração está cheio. E a boca, ela é algo que deve ser tratado no sentido de que o tratamento é espiritual, o tratamento é na mente, é na transformação do indivíduo para que entenda a vida como o Senhor quer, como nós nos conduzimos, como que devemos nos conduzir
como pessoas cristãs edificadas. Então a boca vai falar de coisas edificantes. E também, claro, de conhecimentos de acordo com o que está na palavra do Criador. Sem manipulação, sem bajulação, sem medo de levar mensagens que exortam. E então, essa boca, por uma mente transformada, renovada, vai sair palavras de cura, palavras de vida, pelo conhecimento das palavras poderosas que saíram da boca do Filho e de todo o plano perfeito do Criador de Gênesis a Apocalipse, a usar pessoas dispostas a obedecerem, a serem conduzidas pelo grande Espírito, amém? Então eu vou dar início aqui à leitura. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler aqui, ó, Provérbios capítulo 9. O título é Os Convites da Sabedoria e da Insensatez. Vai do versos 1 ao 18. Eu vou ler alguns versos, tá? Mas é interessante que vocês leiam. Eu vou ler aqui versos 2. Porque vai falar da sabedoria. A partir do versos 1. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazer convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Até aqui por enquanto. O convite aqui que a sabedoria faz demonstra que é um convite muito de uma resistência, de uma insistência. Perceba que fala, ó. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Ou seja, foram dar entendimento, foram no ponto mais alto, ou seja, não se limitaram, clamaram. A sabedoria clama, a sabedoria está gritando, né, para que pessoas sejam orientadas de acordo. Porque aqui é muito interessante ler Provérbios 6, Provérbio 9, falando a respeito da insensatez, da sabedoria, porque nos leva a compreender o quanto que a falta da sabedoria destrói, que é o que acontece no mundo. Muitas pessoas estão sendo destruídas pela falta do conhecimento, também da sabedoria, para absorver os conhecimentos que tem e saber separar o que convém, o que não convém, o que é bom, o que edifica, o que é apenas falácias, o que é apenas palavras voltadas ao vento, como folhas ao vento, que nada edifica. Porque eu já falei a respeito disso. O ato de ler, meditar a palavra do Criador é que nos possibilita de sermos santificados, orientados do modo correto. Algumas pessoas até professam fé, falam que são isso, são aquilo, mas que não têm manuseado bem a palavra de vida, porque não tem ânimo, não tem, até que elas sejam libertas, elas passam por processos de doutrinação. Então, muitas das vezes, fica por isso mesmo. Não meditam, não leem para meditar na palavra do Criador. E aí, complica, né? Aqui, ó, no verso 7, quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Porque aqui está mostrando a questão da relutância de alguém que é insensato. Então, se o sábio for repreender essa pessoa
colocando, porque a palavra do Criador tem palavra para todo tipo de exortação e de instrução. Então, muitas das vezes as pessoas vão entender que é um insulto. Chegam a esse extremo de não aceitar a cura, a palavra que cura, mas o ego, que é algo danoso, fica aí como uma barreira, impede. Aí eu vou ler aqui, ó, vou pular do 7, vou ler o versos 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor. Porque quando se teme ao Criador, evidencia alguém que conhece os propósitos do Criador, conhece a palavra dele, reconhece através da criação, dos elementos. Então, essa pessoa tem temor, porque ela crê verdadeiramente que existe um Criador e cuidador da vida dela. Então, é uma pessoa que passa a se preocupar com o olhar do Todo-Poderoso. Não está muito voltada às coisas desse mundo, mas está olhando para o alto, atento ao seu comportamento, a evidenciar os frutos de uma boa conduta, de alguém que é prudente, de alguém que é sábio. Nem sempre essas pessoas estão aí acumuladas de conhecimentos, de instrução acadêmica. Às vezes as pessoas são humildes, são simples, independe, porque o foco aqui é voltar-se à palavra do Criador. Temê-lo, porque a sabedoria, ela vem do alto, ela vem do Criador. Então, o temor é o princípio da sabedoria. Alguém que não teme ao Criador trata-se de um ser indomável. Está indomável. Pode ser domável um dia, mas está com o comportamento de ser indomável. Então fica difícil, né? Aqui no versos 3 diz: a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Esse versículo aqui classifica muito bem a questão da insensatez. Uma pessoa insensata, uma pessoa relutante e que às vezes pensa que sabe o suficiente, mas na verdade está acumulado de ignorância. Porque na vida temos sempre algo a aprender. Estamos sempre renovando a questão do conhecimento e enquanto houver fôlego de vida, enquanto o Criador nos permite viver aqui, estamos passando por processos. Que o tempo de vida, creio eu, de toda a humanidade, é determinado pelo Criador. Eu creio assim. Voltando aqui no versos 10, quando fala o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Quem é o santo? O santo é Yeshua. Conhecimento de Yeshua é como se, colocando de um modo mais simples, é como se fosse o fechamento do pacote. Ou seja, temer ao Criador nos possibilita tudo o que eu disse agora há pouco. Conhecê-lo, reconhecê-lo como Criador em tudo. E a soberania dele e o entendimento do conhecimento do santo é o entendimento. Por quê? Porque tendo conhecimento do santo, de Yeshua, propósito do Criador, reconhecendo que ele veio em carne a este mundo com um propósito perfeito, maravilhoso, concluído, é sinal de que você tem conhecimento das palavras dele, do Evangelho, do que ele deu aos discípulos, ao apóstolo Paulo, a João. Então você é uma pessoa alcançada pela graça, pelo entendimento da mensagem do reino, do Evangelho, que se revela o poder de Deus. Já coloquei vídeos também falando a respeito disso. Então vejam o quanto que um versículo revela um entendimento grandioso. Então, até
em Eclesiastes, no último capítulo, fala que agora que se ouviu tudo, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Ou seja, se chegamos, porque tem pessoas que amam a palavra do Criador, gosta de ler toda, fazer estudo. Então vamos supor que você chegou no conhecimento amplo das doutrinas, do sentido dos mandamentos e do que representa os mandamentos pelo conhecimento do Filho, das palavras dele, quando ele encaixa em o primeiro mandamento do homem para com o Criador e os 6 últimos do homem para o homem, no amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então a própria sabedoria em carne esteve aqui falando palavras poderosas de vida, que só comparando aí ao ensino superior, Yeshua ele veio completar o propósito do Criador no que diz respeito à mensagem, à palavra instrucional, que é a Bíblia, que é a palavra do Criador. Então, não tem como você ficar só no Primeiro Testamento, desconsiderando o Filho como se ele fosse apenas um profeta. Muitos não reconhecem ele nem como um profeta. Muitos entendem que você tem que evoluir com as suas atitudes. Claro que é maravilhoso evoluirmos, termos frutos de arrependimento e evidenciá-los em nossa vida, mas muitos ensinam que é nesse processo aí que, caso morra, nasce novamente e você vai concluir o seu procedimento aqui na Terra para adquirir algo aí que está além do nosso plano, trazendo a autojustificação, desmerecendo a justificação no Filho, como está escrito em Romanos 6. Aí fica difícil, porque o ser humano na condição física, carnal, ele já nasce em berço de pecado, como diz o salmista. Olha só o que diz aqui em Isaías 64, deixa eu ver, peraí. Aqui, ó, Isaías 64, a partir do versos 4, ele diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Aqui é o profeta clamando, é tipo uma oração, falando com consciência da soberania do Criador, né? Somos como o impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Ele tem uma consciência clara no que diz respeito à questão do ser humano, quando nos apegamos à nossa própria justiça. Mas hoje já se entende e o canal tem colocado essas questões de que a autojustificação em nada nos assegura a salvação. Mas uma consciência nova, uma pessoa renovada, transformada, uma nova criação no Filho, entende Romanos 6, que na semelhança da morte morremos com ele, na semelhança da ressurreição ressuscitamos com ele, porque trata-se de uma questão de entendimento, conhecimento de todo o propósito do Criador no Filho. Aceitamos-o como filho, como eu coloquei o vídeo maravilhoso, aconselho que assistam,
que é: quem vocês dizem que sou? Yeshua queria ouvir da boca daqueles dois homens no caminho de Emaús: tu és o Filho de Deus. Mas não, ele falou assim, ele era o grande profeta. Então, o Filho é testemunhado como grande profeta. Muitos não acreditam no Filho. Por quê? Porque são pessoas insensatas, são pessoas que estão totalmente enraizadas como joios neste mundo e que estão nutridas e absorvem, estão alimentadas por conta de todo o conhecimento que os olhos podem contemplar e que eles podem ver, testificar, e nisso fica difícil se tornarem pessoas espirituais, pessoas prudentes no que diz respeito à vida espiritual. Porque a prudência, ela também tem suas outras qualificações. Pessoas que são prudentes na sua vida, no seu dia a dia, nas suas contas a pagar. Mas a prudência, segundo aqui a Provérbios 9, é levando a um outro conceito de alguém que tem comportamentos que vai de encontro a alguém edificado, alguém que conhece a palavra do Criador, alguém espiritual, que tem essa sabedoria que vem do Criador, amém? Aqui em 1 João, capítulo 4, versos 1 ao 2 diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Dois versículos com muita riqueza de informação. Porque falsos espíritos enganadores, que o próprio Criador enviou, como está lá na carta em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, se faz necessário esses espíritos de engano por conta do ego, por conta da insensatez, por conta daquilo que o homem dedica, por conta do coração enganoso, que não foi liberto, não foi transformado em um coração de carne pela circuncisão, pela palavra, pelo entendimento da palavra. Não se tornou uma pessoa renovada para se tornar um cristão renovado, que nasceu de novo, que passou pelo processo do renascimento. Então, esse renascimento, como eu falei agora há pouco, muitos acreditam, morre, nasce e vai evoluindo. Não, esse renascimento é feito agora. A palavra do Senhor diz que não é dado ao homem morrer mais de uma vez, uma única vez. E depois disso vem o juízo. Está escrito nos evangelhos. Então, esse renascimento, como o Senhor Yeshua falou para Nicodemos, ele se faz necessário agora. Agora, no tempo que o Criador nos dá, devemos renascer. Renascer das cinzas, renascer reconhecendo que, às vezes, se você ainda não foi liberto, para compreender essas palavras de vida, entender que você precisa nascer de novo. Você precisa mergulhar na leitura bíblica, orando ao Criador, pedindo a interpretação espiritual, para entender a mensagem espiritualmente. Só nascemos, só temos a certeza de que nascemos quando entendemos a mensagem, a letra, espiritualmente. Quando não lemos a palavra do Senhor e ficamos confusos, sem entender, é preciso entender a mensagem de modo espiritual. Aí sim, você estará seguro de que o Espírito que te instrui, te dá o discernimento, é o grande Espírito. Porque você crê no Filho. As palavras estão aqui quando você passa a ler a partir dos evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João, e ver as palavras dele como que são poderosas e reconhecer que ali não são palavras comuns.
Então você entende que realmente Cristo está sendo gerado em você, ou já foi gerado em você. Você se tornou de uma criatura velha para uma nova criação nele. E por que é importante se atentar a isso? Porque olha só o que diz aqui em Lucas. Aqui, ó. Aqui em Lucas, capítulo 6, a partir do 43 diz, abre aspas, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O prudente e insensato, a partir do versos 46. Porque você me chama Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O texto já é claríssimo. Possibilita encaixá-la em várias mensagens da palavra do Senhor. Porque aqui está mostrando um processo. Se você fazer uma análise de alguém que constrói uma casa sem estrutura, geralmente é porque essa pessoa não tem condição. Vou dar aqui um exemplo. Vai construir um muro. Ao invés de usar uma coluna de acordo, usa trilícia, ou nem usa trilícia, faz umas amarrações. Então, a probabilidade é de que, como diz o ditado e é bem colocado, o barato custa caro. Vai ao chão. E aí lá na frente vai ter que refazer. E se essa pessoa não entendeu na vida o erro que ele cometeu ali e cometer o mesmo erro, em sequência vai vir aí uma sucessão de erros, uma sucessão de consequências. E vai fazer essa pessoa padecer a vida toda. Do mesmo modo é a vida espiritual. Percebam que antes fala, se você vem ao Senhor e diz, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, aí você vai para os ajuntamentos religiosos e você está fazendo parte de uma doutrinação, de uma congregação, de um ajuntamento, de uma assembleia, como queira. Você está fazendo parte, você tem a comunhão com as pessoas, você é direcionado de acordo com a liderança, com o que lhe é instruído. Mas você nunca tem desejo de ler a mensagem do Senhor. Você não é prudente, você não pega a Bíblia para ver se realmente o que está sendo dito lá faz sentido com o que está escrito aqui. Você não está dando chances para o Espírito ministrar em você. Você é um imprudente, você pode ter 20, 30, o tempo que for dentro de um lugar assim, você é um insensato. Você não é prudente, você é um insensato. E vai permanecer a vida toda na insensatez. Por isso que às vezes certas áreas da vida você não consegue ser liberto. Por isso que às vezes você dorme no banco. Você não, gente, é um modo de falar, não estou falando diretamente com vocês. Os religiosos, às vezes dormem nos bancos, quando vai acordar, já leu a mensagem, mas está muito atento ao que acontece na vida do vizinho. Então, não edifica, mas mantém as pessoas na insensatez. Por quê? Porque o que ouviram
Não edificou porque não deu atenção. Não é só ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que é de ouvir que vem a fé, né? Que a fé é formada. Mas às vezes as pessoas ouvem, mas elas estão desfocadas. Não tem como edificar. Agora, se a pessoa ouve, a pessoa está atenta, a pessoa confere, a pessoa lê em casa, tem desejo de ler a palavra do Senhor, ama ouvir a voz do Espírito na meditação para dar a interpretação, essa pessoa está sendo edificada. Ela está firme na rocha. Aí as coisas, as questões da vida que vierem, podem até mexer ali, dar uma sacudida, mas não cai. A pessoa está firme, está confiante. Não são os problemas da vida que vai deixá-la abater. Ela vai permanecer firme, amém? Porém, a questão daqueles que ouvem a palavra e não praticam, são como esse que constrói a casa sobre a terra, sem nenhuma estrutura. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que sejamos prudentes. Aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versos 8, ao contrário de Ruth, olha o que a palavra diz aqui sobre a insensatez de mulheres que ouvem a palavra, mas não são edificadas. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles a quem a insensatez se tornará evidente a todos. Então é interessante vocês lerem aqui 2 Timóteo capítulo 3, que eu li muito rápido, porque evidencia pessoas que são doutrinadas, mulheres que estão aí agindo contrário ao que diz Coríntios. Assista os vídeos que eu falei a respeito de Ruth, um exemplo de mulher virtuosa. Você vai entender esse vídeo aqui. Você vai ver que essas pessoas estão andando em caminho contrário ao caminho de uma mulher virtuosa, uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher espiritual. Embora pensem que estão no caminho certo, mas estão padecendo, isso é triste. O Senhor não quer que padecemos, o Senhor quer que estejamos estruturados, firmados, confiantes no Filho, que veio em carne, o Verbo se fez carne, hoje está à direita do Todo-Poderoso e virá julgar vivos e mortos. E como está lá escrito em Romanos 6, ele aguarda sim, pelo entendimento digo, que quando ele retornar, estejamos de fato, pelo tempo que o Senhor tem nos dado, justificados nele, porque cremos em todo o processo que o Pai agiu através da vida dele, amém? Então, que o amor e a graça do Pai estejam com todos vocês estejam estruturados na rocha, edificados, com o coração de carne e discernindo a palavra espiritualmente, amém? Então, fiquem todos na paz. Obrigada por assistirem até aqui.